dentro da igreja a gente sempre precisa de um espaço específico que cuide de pessoas dessas especificidades. E um grupo de mulheres, mesmo tendo começado com um aspecto musical, o grupo Preciosas, ele se tornou muito mais amplo do que isso. Então, para mim, a relevância do grupo está nisso. A Assembleia de Deus ela é feita justamente no seu contexto, grupos. Grupo das senhoras, grupo dos senhores, grupo da mocidade, grupo dos novos convertidos. Tudo para que proporcione uma coesão, a comunhão se estabeleça no grupo. E as Preciosas não tem sido diferente na ADEFAM. Como se trata da ADEFAM, a Assembleia de Deus, Ministério da Família, as Preciosas tornou-se um grupo familiar. O grupo Preciosas ele tem uma importância social dentro da igreja e fora dela. Nosso trabalho, apesar de ter sido iniciado com música, né, como eu falei, a nossa proposta não é ficar só no canto. Hoje o grupo ele agrega mulheres de toda a natureza, assim, a gente não faz nenhum tipo de regra para fazer parte do grupo, nada disso. Porque as irmãs, quando vai passando determinada idade, começam a falar, vou fazer o quê dentro da igreja, né? Só vou ficar no círculo de oração? Parece que as senhoras só podem fazer parte do círculo de oração. E a gente fica muito feliz que elas estejam no círculo de oração, mas que bom que elas podem cantar, que elas podem também fazer parte de um grupo de louvor, de se comunicar. Não é só nós subirmos ao púlpito para louvar a Deus. Não é só isso. No momento que eu entrei em Nós Preciosas, eu estava passando por uma situação assim, de uma turbulência na minha vida. E aí eu me lembro perfeitamente que tinha essa questão de uma ligar para outra e olha, já que está precisando de apoio. E quando eu cheguei aqui e a irmã Ana, no momento que eu entrei aqui na igreja, tinha a Raquel também, mas a irmã Ana me tomou pela mão e não, você vai sim, vai participar, vamos falar com Bel. Na época eu não era batizada, mas eu fui recebida com muito amor e eu estava precisando disso, porque talvez se eu não tivesse recebido esse apoio todo, talvez eu não tivesse permanecido. Somos amigas, podemos realmente contar uma com a outra, temos atividades também de estarmos reunidas em um jantar, bater um papo, essa interação entre nós, que é importante, entendeu? Então é um grupo que eu considero um grupo de amigas de verdade. Há uma integração e há um relacionamento mais próximo. Você veja que quando uma falta ou outra que não pode vir ao ensaio ou outra que se ausentou por mais de uma semana ou foi um problema de enfermidade ou está passando por um problema no lar, com o filho, algo assim. Acho que a maioria das irmãs não sabe, mas eu acho que seria bastante interessante falar isso. Foi no momento que até financeiramente eu não estava bem. E eu me lembro que nós estávamos numa época de comemoração e precisava que a gente comprasse os vestidos para participar, né? E nesse momento eu falava assim, poxa, eu não vou participar. Conversei com Débora, eu não vou participar porque eu não tenho condição de comprar o vestido nesse momento. E não, você vai participar sim. Porque as Preciosas fazem questão que você participe. Nós somos uma família, então você vai participar sim. E aí, nesse momento, é onde você entende que você fazer parte, né, de um lugar, de um grupo, né, ao qual você, de fato, você se sente inserida, você se sente acolhida, você se sente cuidada, né? Isso é maravilhoso. No grupo tem um período de oração, tem um relógio de oração para que elas se comuniquem, eu estou passando uma dificuldade, ore por mim, eu estou passando algo assim. O relógio de oração é quando é convocado para cada uma ter esse horário de oração. Então são 24 horas, né? A gente orando umas pelas outras, pela nossa família, em oração pelos filhos, né? E também pela nossa igreja, pelos pastores, é oração em conjunto, uma ajudando a outra. O grupo Preciosas surgiu na minha vida, né? Eu já sou daqui da igreja já há um bom tempo,
mas eu senti realmente esse desejo de entrar no grupo das Preciosas depois que eu tive filho. Por quê? Eu sempre falo que palavras convencem, exemplo arrasta, Então, para os meus filhos terem, não só serem inseridos no contexto de estar no grupo das crianças, participando, em tudo aqui da igreja, eu também senti a necessidade também, o desejo no meu coração de entrar no grupo das Preciosas. Dá o play aqui, por favor. Pode segurar. Oh, meu Deus! Eu sou Lucivane Pereira Jorge Monteiro, fiz parte das Preciosas por 4 anos. O Grupo Preciosas teve uma importância muito grande na minha vida em Salvador. E eu estava em processos de depressão, fui recebida com muito carinho, com muito amor. É um grupo muito acolhedor e eu só tenho gratidão pela vida da Débora, da Daniela e da Simone, que sempre tiveram um olhar bem cuidadoso para com a minha vida. Meu esposo me deu todo o incentivo do mundo e ele tinha o maior prazer de me ver ali, que ele viu a diferença na minha vida a partir do momento que eu comecei a participar. Ele viu que o agir do Senhor, ele tinha um prazer de poder ajudar, de poder ofertar, para a festividade do grupo, porque ele falava assim para mim: eu vejo a sua felicidade quando você participa desse grupo e eu vi a mão do Senhor na sua vida, porque ele viu que eu fui curada, renovada, restaurada e Deus usou esse grupo para cuidar de mim. Tem mais? Ficou... A minha convivência com a Débora era ótima. É uma mulher incrível, uma mulher extraordinária, sabe? Compromissada com a palavra. Quem conhece Débora de perto e acompanha a história dela sabe que é de superação. É você viver uma vida intensamente lá fora e estar aqui dedicada a dar o seu melhor. Ao mesmo tempo que ela tem aquela posição de muita autoridade, mas ao mesmo tempo ela é muito amiga. Todo grupo precisa de uma pessoa. Eu, por exemplo, não sou, eu sou muito sensível. Eu acho que se eu falar duro com alguém, vou magoar, aí vou ferir. Aí eu sou mais maleável. Mas ela, gente, vamos ensaiar, a gente precisa ensaiar, não tá bom, aí volta para ensaiar. Isso é necessário. Ela me recebeu com muito carinho nas Preciosas. E hoje nós temos uma amizade, nós somos amigas, Uma amiga pessoal que eu sei que eu posso contar. E ela também pode contar comigo. Eu achava bom que tinha dia que a gente estava lá mesmo ensaiando só pela misericórdia do Senhor. Mas ela não cansava. Falar de Débora é falar de liderança. Porque a figura de Débora é a figura na excelência da liderança. Ela sabe ser rigorosa naquilo que ela sabe ser moderada naquele momento. Quando é adoração, a excelência está em Débora. Eu aprendi muito nesse tempo que eu fiquei com ela, porque com a alegria dela, com a disposição dela, são lições para a vida. Ah, você. Ai, ai. Você não falou que ia ter essa parte que eu ia chorar. A irmã Iraci é uma pessoa fundamental para o grupo das Preciosas. Desde o começo, desde a fundação do grupo. Primeiro, por ser a nossa liderança espiritual ao lado do pastor Birajara, a irmã Iraci é a nossa pastora. E por ser uma mulher de Deus, comprometida com as coisas de Deus. E é uma mulher que entende a necessidade de existir um processo de tratamento de mulheres entre mulheres. É gostoso a gente perceber a forma como ela se envolve, a forma como ela participa, com tantas demandas que ela tem, ela às vezes está ali já cansada e ela participa dos ensaios, está sempre envolvida no chá que a gente realiza para comemorar o aniversário, que é tradicional a gente fazer um chá de mulheres. Principalmente quando fala a parte de buffet, é uma parte em que ela domina muito, então ela sempre tem esse cuidado de escolher o buffet, o cardápio. E além disso tudo, a irmã Iraci é aquela pessoa que ajuda a gente, sabe?
que segura a gente no ombro quando a gente está desanimado, quando a gente pensa que não vai dar certo. Ela tem sempre aquela palavra de incentivo, de força. Eu preciso, sabe, da presença dela, do apoio dela. Só dela estar ali me dá, sabe, aquela força assim, pronto, a irmã está comigo. Me sinto mais forte. É como se fosse uma mãe, na verdade, que me adotou, né? Uma mãe espiritual, e faz toda a diferença para mim. A Maíra é uma pessoa que eu tenho admiração, orgulho, amor, enfim. E o que você quer que fale sobre isso? Não. Não precisa falar nada. Quando você olha para Iraci, por trás desse invólucro, essa aparência frágil, essa mulher é uma guerreira. Essa mulher, já ao longo da trajetória nossa, ela sempre teve uma palavra de ânimo. Por que ela é especial? E que Débora descobriu isso na intimidade com ela. Essa mulher, ela tem uma capacidade de ver, no meio de tantos defeitos, ela tem a capacidade de ver virtude nas pessoas. É aquela figura de catador, de procura de esmeralda. No meio de tanta lixarada, ele descobre o brilho da esmeralda. Apareceu. As pérolas ela descobre com facilidade. Eu só encontro entulho. Eu encontro dificuldade. Ela não. E isso transmite para as pessoas. E por conta disso ela só mostra virtude. E só descobre virtude. No grupo hoje das Preciosas eu tenho um apoio material muito forte, né, que é fundamental, que é um apoio humano. E junto comigo nessa liderança eu tenho Daniela Rosas, tenho a Simone Portugal e tenho a Elissandra, que por acaso não sei o sobrenome da Elissandra, me fugiu. Caetano, eu acredito. São mulheres muito especiais para mim. Todas entraram em momentos diferentes no grupo. Simone realmente é uma pessoa que eu tenho uma admiração. Já tínhamos antes, né, aquela amizade forte. A Simone é um doce de pessoa. Pensa na Simone, muito organizada como tesoureira do grupo, aonde nós cooperamos financeiramente para que haja essa festividade, para que a gente possa até, por exemplo, às vezes dar um convite no chá das mulheres para alguém que está naquele período está muito fraquinho financeiramente, ajudar, por exemplo, numa farda. Isso tudo, a Simone é sensível a isso, é maravilhosa a administração de Simone. É aquela figura dedicada, empenhada, apesar de gostar apenas do anonimato, ficar nos bastidores, mas é de uma eficiência extraordinária. Simone, ela assumiu o compromisso de me ajudar na secretaria do grupo, nem porque ela quis exatamente, porque não tinha ninguém. Ela falou, eu vou ficar com esse caderno, a gente tem um caderno de organização, e a Simone falou, eu vou ficar com esse caderno, eu vou auxiliar vocês com isso. Dani é uma outra pedra preciosa também. É uma amiga que eu tenho, eu fico às vezes me perguntando como é que ela consegue se dividir em 10. Dani não posso, eu sou suspeita, né? Porque é minha nora e ela é perfeccionista, organizadíssima. Tudo dela é íssima, porque ela é desse jeito. Gosta de fazer o melhor, gosta de fazer tudo de uma maneira que seja excelente. Era igual o pai. O Zé Jorge, o pai de Daniela, era assim. Você entregava na mão dele, podia ficar despreocupado que ele faria todas as coisas acontecerem. A mesma coisa a Daniela. Entregou na mão dela, as coisas vão acontecer, é como soldado, né? Missão dada, missão cumprida, com excelência. Quando a gente vai preparar a festa, por exemplo, eu não preciso me preocupar com nada administrativo, porque Dani é aquela pessoa que parece um toque de mágica, estala o dedo, a coisa acontece.
sabe assim? Aí eu falo, eu preciso de uma rosa. Ela me traz 10 rosas para eu escolher qual que eu quero. Então, Dani é uma pessoa assim prática, sabe? Objetiva, que tem agilidade. É uma mulher meiga, doce, carinhosa, acolhedora. É minha amiga pessoal, né? Do lado de Simone. Então, acho que falar dela é uma coisa que mexe muito comigo. A Elisandra é um doce. Chegou, não tem pouco tempo, a Elisandra conosco, mas ajuda muito, porque ela já é uma menina que sabe, tem experiência de cantar, experiência de grupo, porque ela faz parte também de um grupo que é realizado com algumas pessoas fora da comunidade. Foi neto de Saturnino, que a gente teve um contato muito grande com ele. Ele foi nosso líder também. Criado e a no gente meio evangélico, essa né? convivência. E a gente Convivência. sabe da experiência que ela tem, talentosa. Elisandra é aquela pessoa que você pode pedir qualquer coisa para ela. Ela só não vai fazer se ela não puder. Porque é uma pessoa que o tempo todo está disponível, está disposta a ajudar, acolhedora, sensível. E eu estou aprendendo muito com ela, aprendi a conhecê-la melhor. Inclusive, a gente se aproximou por causa das Preciosas, né? Que hoje a gente se fala com mais frequência, a gente tem um contato mais de perto. É uma pessoa com uma humildade, assim, fenomenal. Eu creio que foi Deus que colocou esse trio maravilhoso para estarmos aqui juntas. Na verdade, não é mais nem um trio, é um quarteto. Porque tem Dani, Débora, Elisandra e Simone. Não tenho palavras para expressar a minha gratidão, a minha alegria de ter essas mulheres comigo. O mês de março é o mês internacional das mulheres. O que fazer para tornar esse mês constante? Vamos criar um grupo? E aí, Iraci, com Ruth Barbosa e Isabel, resolveram as três sentar. Vamos ver aqui, vamos chamar mais algumas irmãs e tal. Meu nome é Gesiel, eu tive o prazer de ter parte ativa na vida de Ruth. Fui casado com ela durante 17 anos e para mim foi uma experiência maravilhosa, né? Que deixa bastante saudade dos momentos que nós vivemos juntos e das histórias também que nós vivenciamos ao longo desses anos. A gente congregava na Pituba, ela amava o louvor da Pituba, sempre ela falava do grupo de louvor, ela gostava muito, mas ela sentia falta, né, de um grupo de mulheres para estar louvando. Tinha só um grupo de jovens e ela sempre me falava que ela tinha assim, vontade de ver as mulheres também cantando, tendo participação, e seria até um meio de elas estarem mais juntas, né? Se congratulando e participando de alguma coisa assim ligada à igreja, que elas pudessem trabalhar diretamente também. Sempre quando tinha o mês das mulheres, o pastor Birajara e a irmã Iraci, eles sempre separavam um domingo para que as mulheres tivessem a participação ativa nesse culto. Ela me falou um dia, a gente voltando para casa do culto, ela disse: Gesiel, o que você acha da gente criar um grupo para estar cantando nesse dia? Vamos reunir, vamos ensaiar e vamos cantar à noite, nesse dia, né, para comemorar. Só que cantamos, ensaiamos, cantamos e automaticamente ficou todo mundo entusiasmado, as meninas entusiasmadas. Aí surgiu essa conversa. Nós poderíamos fazer um grupo, poderíamos formar um grupo de mulheres, só de mulheres. E a partir daí a ideia foi amadurecendo e toda vez a irmã dava oportunidade, o pastor e as senhoras estavam amando o projeto. Aí, o que foi que aconteceu? As três, Isabel, Ruth e Iraci, definiram, vamos criar o grupo, tem a aprovação do pastor, quem vai ficar na frente? Quem vai ficar na frente é a irmã Ruth Barbosa, vai ser a primeira. Então ela ficou
trabalhou, era uma mulher dinâmica. Quando ela pegava as coisas para fazer, principalmente para a obra do Senhor relacionada a louvor, ela amava isso. E ela se entregava totalmente ao que ela fazia, né? E ela ficava muito preocupada, querendo sempre dar o melhor, que saísse algo perfeito para o Senhor. Pelo fato de eu gostar de cantar, ai, mãe, assim, venha, vamos fazer um grupo, vamos participar do grupo e até auxiliar também na escolha dos hinos, na escolha da farda, tudo eu participava. Vamos fazer uma farda assim, vamos comprar umas blusinhas, todo mundo da mesma cor, essa coisa de mulher, né? E muitas irmãs nessa criação do grupo que ficavam muitas vezes lá sem uma função, começou a se animar a estar mais ativa na igreja, tinha aquela função de estar cantando no grupo. Isso serviu para unir muitas irmãs em torno do grupo. E aí em 2016, quando a irmã Ruth teve esse sonho de formar o grupo, ela procurou várias mulheres que frequentavam a igreja para convidar, para fazer parte, e eu fui uma dessas mulheres convidadas. Em nenhum momento ela perguntou se eu sabia cantar, se eu não sabia, nada disso. Era porque realmente era uma forma de envolver as mulheres em um grupo, porque música faz isso, né? A música tem esse poder de unir pessoas, de aproximar pessoas, de fazer com que as pessoas se conheçam, se entrosem. E aí comigo aconteceu dessa forma. As Preciosas me trouxe uma visibilidade que até então, naquele momento, eu não tinha. A igreja não me conhecia e a igreja passou a me conhecer por causa das Preciosas. Tempo depois, a Ruth precisou sair. Quando ela recebeu o diagnóstico e ela soube que tinha que se afastar, porque ela não ia dar conta daquilo, era muito difícil no momento, a parte emocional fica abalada. Para ela foi muito duro, eu que convivia com ela, eu senti que ela se abateu bastante quanto a isso. No ano de 2018, eu recebi o convite para ser regente do grupo, porque a nossa regente naquele momento já não era mais a irmã Ruth, era a irmã Márcia, e a irmã Márcia tinha sido transferida com a família, o esposo dela tinha sido transferido para o Rio de Janeiro. Foi quando eu fui convidada para reger, então para virar regente do grupo no lugar da irmã Márcia. Foi uma experiência nova para mim com um grupo de mulheres, né? Que eu sempre trabalhei com música, mas nunca tinha trabalhado com música com mulheres, com senhoras, né? Foi uma experiência muito nova para mim e interessante. A minha motivação para continuar na caminhada junto com as Preciosas, acho que entregar o que a gente tem de melhor para o Senhor, porque Ele merece. Ele merece isso. Hoje, o que me motiva a estar no grupo, de fato, é obediência. Gratidão. Essa é a palavra. Amor à obra de Deus. Eu acho que para Deus nós temos que dar o melhor. Pelo fato de eu ser grata ao Senhor e eu olho para trás e vejo quem eu fui, o que eu era, o que eu tinha e o que eu tenho e o que eu sou. Tudo isso foi o Senhor que fez na minha vida. Então, essa é a maneira de eu ser grata a Deus. Se eu dou o melhor lá fora, por que para Deus eu vou dar só um pouquinho? Tem que dar o melhor. O meu desejo de obedecer ao Senhor é muito maior do que as minhas dores, do que as minhas lutas, do que as minhas demandas. Se eu fosse escolher por conta própria, eu não estaria mais no grupo. E eu me dedico a cuidar mesmo dessas mulheres, sabe? Eu tenho certeza que enquanto eu estou ali zelando pela obra, pelas mulheres, pelo cuidado com as Preciosas, Deus tem me guardado, me cuidado, cuidado da minha família. Isso para mim é muito importante. 2026, ano da intimidade. Intimidade é, na verdade, o estreitamento da comunhão
Quando você é íntimo com alguém, você quer estar próximo, né? Eu espero que o grupo, né, nós mulheres, tenha realmente essa, não só a convicção, mas a certeza de ser íntimo de Deus, conhecer Deus, né? Não só de ouvir falar e viver nossa própria experiência com Deus. Porque quando você vive uma experiência com Deus, você se aproxima dele. Esse ano de 2026 é o ano de intimidade da nossa igreja. A gente está fazendo um ano voltado para esse sentimento, né, da busca da intimidade, de olhar para dentro de nós mesmos e nos encontrar de uma forma toda especial com o Senhor. Completar 10 anos de Preciosas nesse momento é muito especial, porque é onde a gente nota que o nosso Deus, ele é um Deus que ele começa uma obra e ele termina. E Ruth foi um instrumento que ele usou para que Preciosas hoje completasse 10 anos. Às vezes ela dizia, será que vai dar certo, Zezé? Esse Ruth é aquele que começou a boa obra, ele vai continuar a realizar. Se não for com você, outras, Deus vai levantar outras pessoas. A obra de Deus é assim, um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Não são 10 dias, são 10 anos louvando a Deus e Deus recebendo esse louvor de cada irmã, que está ali não só louvando, mas servindo a Deus. Elas são adoradoras e quando elas se unem, elas se preocupam em dar o melhor para o Senhor. Vamos que vamos, Preciosa!